Olá, meus queridos, tudo bem? Nosso vídeo de hoje, vamos fazer uma indicação preciosa de um documentário chamado O Desafio do Pré-Sal. Esse documentário é um documentário produzido pela Discovery Channel, mas que você pode encontrar facilmente no próprio YouTube, pelo tempo que ele foi produzido, e ele vai trazer o que é, né? Ele é muito didático e ele é incrível exatamente para você entender o que é essa questão do pré-sal, né? E então, no decorrer da produção, eles vão mostrar os bastidores da empresa, né, Petrobras, do que ela faz, do trabalho que existe, de todo o empenho dos profissionais da área da engenharia, uma equipe multidisciplinar, e do que eles fazem, qual é o seu trabalho, né, o que eles fazem para chegar nesse tão sonhado petróleo do pré-sal. O brasileiro começou a ter um pouco da noção do que seria essa riqueza, esse patrimônio de um orçamento absurdo a partir de 2006. Né? Já havia tentativas, especulações antes disso, mas a partir de 2006 é que ocorre a famosa perfuração de Tupi, com um petróleo de altíssima qualidade, e a partir daí o brasileiro começa a tentar entender o que é esse petróleo do pré-sal. Vamos lá. Quando a gente tem busca por petróleo, né, qual a explicação básica da geografia para você entender o que é isso? Né? Qual o pré-requisito para que ocorra petróleo em uma área? O primeiro pré-requisito básico que a gente aprende na geologia, né, é que a gente pode ter petróleo tanto em ambientes, né, em ecossistemas de continente, quanto em ecossistemas marinhos. Eu posso encontrar petróleo tanto no continente quanto no mar. Né? No Brasil, que é um país muito grande, muito rico, um potencial absurdo de riquezas naturais, nós temos as duas opções. Nós temos perfurações de petróleo, né, de combustíveis fósseis, tanto no continente quanto no mar. Geralmente, para que a gente tenha uma perfuração de algum combustível fóssil em ambientes continentais, o pré-requisito básico é que eu tenha uma estrutura geológica de bacia sedimentar, uma história geológica ali, e nessa história geológica a gente tem uma sedimentação de materiais, de restos orgânicos que foram se acumulando e foi gerando combustível fóssil em potencial, né, para ser explorado com alto poder calorífico. Então o Brasil já tem uma caminhada de ter uma riqueza muito grande desses recursos e explorava o petróleo numa área do mar que nós chamamos de plataforma continental. Ok, tudo bem. E com o passar do tempo, esse documentário vai nos ensinar que o Brasil entra em uma condição absolutamente privilegiada, um novo patamar em processo de exploração de petróleo, exatamente porque encontra, né, desenvolve toda uma expedição para fazer esse levantamento. No documentário ele mostra, né, uma espécie de levantamento em 3D com sensores, é como se fosse realizado um sistema de tirar uma ultrassom do fundo do mar. Imagine um exame de imagem, né, de uma pessoa quando quer detectar algum diagnóstico, ela faz um exame de imagem. O que esses profissionais, essa equipe altamente gabaritada de profissionais da empresa de petróleo do Brasil realizou foi exatamente fazer essa pesquisa do fundo do mar e que detectou que ali havia um potencial abaixo dessas densas camadas, conhecidas como serem camadas de sal, que teve um efeito, né, de uma função seladora para manter ali esse combustível fóssil intacto. E essa expedição, né, que tem um ponto alto em 2006, ela chega nessa busca, essa chamada prospecção, em 7.000 metros de profundidade e chega então à questão do petróleo do pré-sal. Até hoje, o petróleo ele é muito valorizado. Né? O século XX foi o século do petróleo.
Mas isso não significa dizer que vai se perpetuar por todo o século XXI. Nesse documentário tem uma frase que me marcou muito e que eu uso nas minhas aulas, que é a seguinte frase: a idade da pedra não acabou por falta de pedra, assim como a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Que leitura você faz dessa frase? Você entende o real sentido dessa frase? É uma provocação que o documentário O Desafio do Pré-Sal te faz para entender, né? Muitos países do mundo são potências econômicas, eles são potências econômicas exatamente por dispor, né, dessa riqueza absurda que é o petróleo, um recurso mineral e energético com a capacidade de ter dezenas de derivados. Há quem diga que o petróleo pode chegar a nos proporcionar 70 tipos de derivados diferentes. Então, falar de petróleo não é só falar de gasolina, é falar também de querosene, é falar do asfalto, é falar do diesel, é falar de N produtos que nós, né, essa sociedade consumista, essa sociedade conhecida como a sociedade do plástico, não vive sem. O documentário também vai nos ensinar que não existem atividades imunes a acidentes. Onde ocorre uma exploração de um recurso mineral e energético, há um risco de acidentes, como foi o emblemático caso do acidente do Golfo do México. Esse acidente do Golfo do México, ele entra para a história como o maior desastre ambiental em termos de processo de vazamento de petróleo e também porque atinge diretamente um ecossistema marinho. Se atingir um ecossistema marinho, né, é ainda mais difícil para a natureza recompor, para a gente tirar esse óleo, né, ali, do que se ele houvesse vazado no ambiente de um ecossistema do continente. Então fica aí a recomendação de hoje. Se você ainda não assistiu esse documentário, O Desafio do Pré-Sal, se permita assistir, porque ele é uma excelente opção de repertório para você. E pensa nessa frase que eu citei. Se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse nosso conteúdo e até o próximo vídeo. Obrigado!